Eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós estamos aqui no coração do quinto país das viagens de Vassoler. Depois de termos singrado Portugal, Espanha, Inglaterra e França, chegamos agora ao coração da Alemanha, Deutschland. E nós estamos aqui em Berlim. Atrás de mim, vocês já podem ver aqui, ó, um edifício sumamente histórico, com essa bela nesga de sol, na segunda-feira, aqui dia 23 de maio de 2022, quando esse vídeo está sendo feito. Vocês veem o edifício histórico do parlamento alemão, do Reichstag. E nesse primeiro vídeo das viagens de Vassoler na Alemanha, Berlim é nossa primeira cidade. Eu quero trazer a vocês alguns locais sumamente históricos, muito importantes, para nós compreendermos alguns aspectos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Como vocês sabem, a Alemanha foi o país que ocasionou a eclosão da Segunda Guerra Mundial aqui na Europa. Ela estava aliada com a Itália aqui na Europa e com o Japão no Extremo Oriente, formando ali o que a história convencionou chamar de eixo, né? Um eixo de extrema direita ali, com alemães capitaneados pelo regime do sociopata Adolf Hitler, italianos capitaneados pelo ditador fascista Benito Mussolini, e o Japão belicista, imperialista e militarista ali, capitaneado pelo imperador. Então nós temos aqui o Reichstag, e nesse vídeo eu vou trazer a vocês, nós vamos caminhar por locais históricos de Berlim, para que eu possa mostrar a vocês os antecedentes da eclosão da Segunda Guerra, a ascensão mesma do regime nazista, a sua chegada ao poder, e depois o seu colapso, o seu ocaso. Então, gente, olhem só, eu vou procurar aqui algumas nesgas de sombra para mostrar melhor a vocês o Reichstag. Vocês estão vendo aqui o edifício histórico, e em janeiro de 1933 chegou ao poder pelo voto popular. É muito importante que nós tenhamos essa dimensão, porque 10 anos antes de o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido pela corruptela Partido Nazista, né? Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Então o Partido Nazista havia tentado um golpe de Estado em 1923, com Hitler à frente dessa tentativa de golpe de Estado. Esse golpe acabou desbaratado a partir da cidade de Munique, que vai ser a segunda cidade a qual nós iremos nas viagens de Vassoler, a bela cidade de Munique, na Bavária, mais ao sul da Alemanha. Hitler fica preso e lá na prisão ele escreve a sua autobiografia política, o Mein Kampf, Minha Luta. Só que 10 anos depois, o Partido Nazista chega ao poder, eleito pelo voto popular. E num primeiro momento, Hitler ainda não é ditador, ele manobra para se tornar ditador. E um atentado que aconteceu justamente, vocês vão vendo aqui, ó, deixa eu dar um 360, vocês têm o prédio formidável aqui do parlamento alemão. Eu vou tentando aqui, ó, fugir dos raios de sol para não obnubilar a lente da câmera. Aqui vocês têm o que se chama de Ilha dos Museus, que ladeia o Reichstag, e tem museus formidáveis, com arte greco-romana, o Pérgamo, uma coisa assim maravilhosa. É a segunda vez que eu venho a Berlim. Eu estive aqui há pouco mais de 15 anos, em dezembro de 2006, entre dezembro de 2006 e janeiro de 2007. Então é uma cidade aqui pela qual eu tenho bastante interesse em termos históricos, artísticos, em aspectos culturais, políticos e sociais. Então ali vocês têm a Ilha dos Museus, começando por lá, um grande descampado, um formidável e maravilhoso descampado aqui, ó, vocês veem? Imaginem aqui, gente, se houvesse discursos, né, a época ali do início do século XX, as pessoas eventualmente tomando esse enorme descampado aqui em frente
ao Reichstag. E aí, gente, como eu falava a vocês, após a vitória do partido nazista, houve um atentado, uma tentativa de incêndio ao Reichstag, que foi atribuída aos comunistas. Isso é uma questão controversa, mas que teria, o fogo teria sido ateado por um comunista de origem holandesa. Essa foi uma manobra da qual Hitler se aproveitou para fechar o ferrolho do regime nas manobras que fazia para se tornar ditador plenipotenciário e fechar justamente o parlamento. Após se tornar ditador é que Adolf Hitler começa a mostrar ali, a reganhar os caninos do seu regime criminoso, que cometeria um dos crimes mais hediondos da história da humanidade, o Holocausto da comunidade judaica e também de muitos poloneses, soldados russos, soldados de várias nacionalidades, mas sobretudo russos, o povo cigano, muitas pessoas homoafetivas, todas essas pessoas dilaceradas nos campos de concentração nazistas. E aqui, gente, eu vou me aproximar, ó, vocês estão um caminhão, espero que o barulho aqui do motor do caminhão não esteja atrapalhando muito o vídeo. A câmera da GoPro compensa bem aqui, tá mais longe de nós. Aqui vocês veem a fachada do parlamento, que eu vou mostrando a vocês aqui, a bandeira da Alemanha e tal. E nós temos uma primeira inscrição aqui, sob, digamos, a abóboda, que está em alemão, Dem Deutsche Volk, ao povo alemão, essa inscrição quer dizer. E é interessante falar um pouquinho para vocês sobre essa dimensão de Volk. Volk, né? E vocês estão vendo o V ali, quem nunca teve contato com a língua alemã pode estranhar. Por que o Vassoler está pronunciando Volk e não Volk? Porque em alemão a letra V é o V, então ela é pronunciada com som de F, Volk. Essa dimensão do Volk, do povo, ela embasou a filosofia e a literatura românticas, ali de princípios, fim do século XVIII, começo do século XIX, para a busca de uma identidade nacional, de uma identidade vinculada ao território, vinculada a dimensões excludentes, de nacionalidade fechada por uma comunidade linguística e de território. E é uma dimensão que vai formar uma questão de povo que pode estar dentro do território ou além dele, numa dimensão de germanidade da qual o próprio Hitler, com as questões de espaço vital alemão, que é uma noção que vem da geografia alemã do fim do século XIX, iria se aproveitar. Então, Volk, ao povo alemão, é uma inscrição tradicional da direita nacionalista que bebe ali nas dimensões românticas, de uma composição, de uma identidade nacional que se constituía no bojo da fratura das aristocracias internacionais da Europa após a Revolução Francesa e a formação de, digamos, estados nacionais republicanos, com o fim do absolutismo monárquico. Mas eu quero mostrar a vocês, ó, eu estou tentando sair um pouquinho dessas nesgas de luz. Vocês vão vendo aqui, eu vou me afastando e não vou chegar. Vocês estão vendo uma nesga de uma cúpula de vidro ali. Você já vê em alguns locais envidraçados aqui do Reichstag, tentando justamente denotar transparência. E o Reichstag, claro, foi bombardeado, foi avariado na Segunda Guerra Mundial. E há uma nova inscrição. Eu estive no interior do Reichstag quando vim a primeira vez a Berlim. E há uma nova inscrição naquela cúpula de vidro, dando conta ao invés de utilizar Dem Deutsche Volk, se utiliza, ao povo alemão, se utiliza Der Deutscher Bevölkerung. Por que a população alemã? Porque o povo alemão, com essa dimensão mais conservadora, não abarcaria as muitas pessoas estrangeiras, imigrantes, sobretudo do pós-Segunda Guerra, que vieram à Alemanha para contribuir para a reconstrução do país. Povo turco, muitos turcos e muitas turcas vieram para a Alemanha. Já temos aí várias gerações, pessoas assimiladas. A onda de imigração depois da chamada Primavera Árabe, muitos povos ali do Oriente Médio, muitos sírios, aqui também na Alemanha. E essa comunidade estrangeira, de vários povos. Ontem, por exemplo, quando eu cheguei aqui a Berlim, eu fui atendido por uma garçonete que nasceu na Rússia e trabalhava aqui em Berlim, num restaurante armênio que fica próximo ao apartamento onde eu estou hospedado. E perto do monumento ao soldado soviético,
ao qual eu fui ontem, vou mostrar a vocês nesse vídeo ainda, eu pude conversar com alguns mexicanos que gentilmente tiraram algumas fotos minhas lá, eu tirei fotos para eles também, e que estão aqui há muitos anos. Então a população alemã está para além desse povo fechado em si mesmo, endógeno, e é uma contribuição democrática do pós-Segunda Guerra aqui na Alemanha. Então aqui vocês têm mais uma vez, ó, essa imagem do Reichstag, do parlamento alemão. E eu quero dizer a vocês, gente, que Berlim Oriental, Berlim do Leste, está para aquela direção. E daquela direção chegaram a Berlim os tanques, as tropas, a armada do Exército Vermelho. O exército soviético que fechou a mão garrote sobre Berlim e condenou a Alemanha à capitulação, derrotando por fim o regime fascínora de Adolf Hitler em maio de 1945. Era o dia 8 de maio de 1945 aqui na Alemanha, mas pelo fuso horário já era 9 de maio de 1945 na União Soviética. E é por isso que até hoje na Rússia se comemora o Dien Pobedy, o Dia da Vitória, no dia 9 de maio. E eu quero dizer a vocês, gente, que na cúpula desse Reichstag, perto do fim da guerra, um soldado soviético, numa foto que entrou para a história, vocês podem encontrá-la facilmente na internet, um soldado soviético hasteou a bandeira da Sovietsky Soyuz, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aliás, ó, vocês estão vendo aqui, estou mostrando aqui agora a minha camisa, SSSR, são as inscrições em russo do nome, as letras em cirílico, do nome da antiga e finada, hoje finada União Soviética. Essa bandeira foi hasteada aqui em cima. E quando eu entrei no Reichstag, quero dizer a vocês que os alemães mantiveram uma parede pichada pelos soldados soviéticos, pelos soldados vitoriosos e heróicos do Exército Vermelho, uma parede pichada com inscrições em cirílico, para que os alemães sempre se lembrem daquilo que o país provocou, levando a Europa e o mundo à Segunda Guerra, e para que se lembrem de que uma força estrangeira chegou ao coração da Alemanha e tomou de assalto o país, na verdade ocupou o país, derrubou o regime, mas depois estabeleceu suas tropas e colocou na Alemanha, com sede em Berlim, um regime títere, a Deutsche Demokratische Republik, a DDR, a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, que era um regime satélite da União Soviética. No segundo vídeo das viagens de Vassoler aqui em Berlim, eu vou falar para vocês sobre a Berlim socialista e vou falar também sobre o regime. Então, eu quero, mais uma vez, me aproximar aqui. Nós temos uma cerca, não é possível chegar pertinho ali do Reichstag, estão ocorrendo algumas obras aqui, mas eu quero dar um 360 mais uma vez para vocês verem, ó, a arquitetura aqui do Reichstag, e mostro para vocês, olhem só, o descampado. Vou mandar um pouquinho desse gramado e dá até para o céu hoje azul, quase sem nuvens aqui em Berlim. Veja que coisa maravilhosa, gente. Quando eu vim aqui a primeira vez, estava no inverno. E aliás, gente, um inverno rigoroso aqui em Berlim. -10, eu me lembro de ter pegado neve no dia 16 de dezembro de 2006. Eu vi neve pela primeira vez na minha vida. E eu vou caminhar um pouquinho naquela direção para mostrar o Reichstag para vocês de outra... eu estou tentando me afastar um pouquinho, porque o motor do caminhão aí tá vibrando, né? Mas eu quero mostrar a vocês aqui o Reichstag de outra dimensão. Vou pegar uma sombra ali, ó, para vocês verem o parlamento de outra angulação. E aí, gente, como eu dizia, eu estive aqui, estava muito frio. Amanhecia às 11 horas da manhã, anoitecia, já o sol se punha às 2 horas da tarde. Olhem só o Reichstag, olha que beleza, gente. Que bela imagem aqui para vocês do Reichstag, do parlamento alemão, né? Vejam só, a bandeira alemã. Não está ventando muito, então está tremulando pouco por aqui. Berlim é uma cidade muito ciclística, muitas bicicletas, muitas ciclovias aqui pela cidade. Olha o chilreio dos pássaros, que maravilha por aqui, compensando aí, digamos, o barulho do motor do caminhão. E essa é a primeira tomada. Então eu mostro aqui a vocês, ó,
Vocês veem agora com mais nitidez a cúpula de vidro ali, dando uma dimensão de transparência, dando uma dimensão de que pode haver controle externo do governo alemão, do Bundesregierung, do governo federal, para além de ditaduras que já houve, e sobretudo a última ali, a ditadura do partido nazista. Então tem uma simbologia importante. E aqui perto, eu vou transitar agora por locais aqui ao redor do Reichstag, desse local histórico, para falar para vocês sobre a eclosão aí da Segunda Guerra, sobre a continuidade do regime e tudo mais, até chegarmos à Segunda Guerra Mundial. Nesse momento do vídeo nós estamos, imaginem aqui que nós estamos em 1933, há pouco menos de um século, e que à frente do Reichstag estava ali o ditador Adolf Hitler, com o partido nazista. E aí vão se formando estados dentro do estado. Aquela que era primeiramente uma organização paramilitar, a SS, porque a Alemanha havia sido proibida de ter um exército regular por causa do Tratado de Versalhes, a que foi obrigada pelas potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, Inglaterra, França e Estados Unidos. A Alemanha foi impedida de ter um exército. Então as tropas paramilitares faziam às vezes, não de exércitos regulares no princípio, mas de tropas de apoio. A Schutzstaffel, a tropa de segurança do aparato nazista, vai virar um estado dentro do estado e depois vai ser a instituição responsável pelo crime mor do século XX, o Holocausto. Vai estar à frente ali do Holocausto a SS nazista. Então é isso. Reichstag, parlamento alemão, para vocês, aqui nesse local muito bonito, hoje democratizado. E nesse momento, muitas bandeiras da Ucrânia, aqui por Berlim. A Alemanha, como vocês podem saber, nós estamos em maio de 2022 e a Alemanha tem tomado uma postura bastante pró-OTAN. Nós eventualmente poderemos falar sobre isso neste ou em outro vídeo das viagens de Vassoler aqui em Berlim ou em outras cidades. Quero dizer a vocês, antes de terminar essa tomada, que Berlim, sendo a primeira cidade, vai ser sucedida por Munique, München, em alemão, Nuremberg, Nuremberg, e Frankfurt am Main, Frankfurt sobre o Meno. Essas são as cidades das viagens de Vassoler na Alemanha. Então fiquem aqui com essa tomada, mais essa tomada aqui do Reichstag, que está acompanhada pelo Chilreio dos Pássaros. Agora vocês veem ali a bandeira Deutschland, da bandeira da Alemanha tremulando, né, com a bandeira tricolor, né, com suas cores ali. Viagens de Vassoler, continuemos a partir do coração histórico da capital alemã, Berlim. Viagens de Vassoler. Pessoal, nós estamos a caminho do Memorial do Livro Queimado, que fica aqui na Avenida Unter den Linden, sob as Tilhas, um belo nome de avenida, né? E como eu já estou passando, passei por sob, e como eu já estou passando, né, aqui pertinho do Portão de Brandemburgo, esse local simplesmente histórico de Berlim, não posso deixar de mostrá-lo a vocês. Se vocês, olha, não sei se a câmera consegue mostrar bem, eu estou apontando com o meu dedo, ali embaixo está o Siegessäule, que é um obelisco aqui de Berlim, para falar sobre a vitória ali do Império Prussiano à época, numa guerra fundamental. É que vocês têm esse Portão de Brandemburgo, essa marca histórica e fundamental da cidade. Um portão, nós estamos falando aqui mais, né, sobre as questões do século XX. Então é importante mencionar para vocês que esse local ficou cindido justamente no pós-Segunda Guerra, quando Berlim, a cidade de Berlim, se viu dividida entre, na parte oeste, os aliados, capitaneados pelos Estados Unidos, e aí havia um setor francês, um setor inglês, um setor estadunidense, e a parte soviética, que era parte dos aliados, mas se tornou inimiga do bloco capitalista após o fim da Segunda Guerra Mundial. E aqui pertinho
nós temos o local por onde passava o Muro de Berlim, quero dizer a vocês, e ao lado aqui desse maravilhoso, desse formidável portão de Brandemburgo, existe aqui, ó, nós saindo aqui, passando pelo portal e dobrando à esquerda, há o Memorial do Holocausto, ao qual nos dirigiremos em tomadas posteriores das viagens de Vassoler, desse vídeo aqui das viagens de Vassoler. Fiquem aqui com essa visão do portão de Brandemburgo. Gente, ó, aqui é um local onde o pessoal vem para passar ano novo, celebrações. Agora, né, se fosse domingo ou sábado, sempre há aqui geralmente uma pessoa aí, um senhor que está vestindo o uniforme do Exército Vermelho, uniforme soviético, tava com a bandeira soviética para tirar foto com quem quisesse. Agora, nesse conflito, né, envolvendo a Rússia, aí a questão aí de quaisquer símbolos que se liguem à Rússia ficaram mais proibitivos por aqui, né? Então tá aqui, ó, o portal de Brandemburgo para vocês. Eu vou dar um 360 para vocês verem as imediações. Essa aqui, a avenida, tá um sol forte, gente, mas só para mostrar aqui a vocês, essa aqui é a avenida sob as Tilhas, Unter den Linden, que vai desaguar. Nós temos a Academia dos Artistas aqui, ó, e ela vai desaguar nesse formidável portão que não tem trânsito de carros, tem até uns bloqueios ali, mas você vê olha, gente, vocês veem um pessoal andando de bicicleta. Berlim, como eu já disse, é uma cidade muito ciclística, com esse estilo, né, das colunatas gregas, vários monumentos com aspectos equestres e militares, essa coloração de estátua, né, esverdeada, que é na Praça dos Heróis em Budapeste. Vocês, quando nós formos a Budapeste nas viagens de Vassoler, capital da Hungria, vocês verão na Praça dos Heróis também estátuas com essa coloração, que é muito própria aqui na Alemanha, da cúpula das igrejas também. Vocês não viram essa coloração nos países anteriores aos quais nós fomos nas viagens de Vassoler, nomeadamente Portugal, Inglaterra, Espanha e França. Então é isso, mostrado a vocês aqui o formidável portal de Brandemburgo, né? Eu vou caminhar agora em direção ao Memorial do Livro Queimado. Vou falar sobre esse trágico evento, esse trágico acontecimento no bojo do primeiro ano do regime de terror de Adolf Hitler, quando nós chegarmos ali ao monumento. Ele fica aqui na Bebelplatz, né, na Praça Bebel, aqui na Avenida Unter den Linden, sob as Tilhas. Vamos caminhar até lá e já já nós falaremos sobre esse trágico acontecimento. Viagens de Vassoler, historicidade do século XX, aqui em Berlim. E fiquem ainda uma vez com a visão do formidável portal de Brandemburgo, no coração da capital da Alemanha, im Herz der Hauptstadt Deutschlands, no coração da capital da Alemanha. Agora eu falei em alemão. Viagens de Vassoler, Berlim. Olha, pessoal, vou mostrando para vocês aqui, ó, a Avenida Unter den Linden. E a gente está no coração mesmo de Berlim, olhem só. E aqui na Unter den Linden, bem providencialmente, eu mostro a vocês aqui um monumento em homenagem à luta dos soldados ucranianos contra a invasão russa. Vocês veem aqui, ó, olhem só, a bandeira ucraniana representada, uma imagem para que, em alemão, para dizer que a Rússia deve sair o quanto antes da Ucrânia. Russland, verpiss dich aus der Ukraine. Aqui tá uma imagem, ó, flores colocadas. Vocês veem o portal de Brandemburgo, né? Então todos os nossos respeitos ao povo ucraniano. Eu já ministrei mais de uma dezena de aulas aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, sobre o conflito na Ucrânia, envolvendo de um lado a OTAN e os Estados Unidos e de outro a Rússia. Então vocês podem assistir a essa aula essas aulas na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler. Então aqui fica, ó, olhem só, uma homenagem, né, um belo monumento aqui em homenagem à dor do povo ucraniano, pelo qual nós certamente nos comiseramos. E eu volto a falar a vocês que ali está o portal de Brandemburgo. Nós mais uma vez passamos
pelo monumento aos ucranianos, deixamos os nossos respeitos, as nossas considerações e caminhamos pela Unter den Linden. E vejam, gente, aqui é uma segunda-feira, tá? Isso aqui é uma segunda-feira. Vocês estão percebendo como há poucos veículos aqui? O sistema de transporte público alemão é formidável. Há toda uma dificuldade para se estacionar. Há, na verdade, um incentivo a que as pessoas não usem carro, para que a cidade não fique abarrotada, para que não haja muito mais barulho, poluição. O sistema de transporte público é simplesmente formidável. Os estacionamentos são muito caros. E a gente percebe uma cidade silenciosa no seu coração. Aqui a gente está bem no coração histórico de Berlim. E vejam, são poucos carros, ó. Numa das avenidas aqui principais, a Unter den Linden, a avenida sob as Tilhas, nós temos os prédios. Vocês vão vendo aqui uma avenida, as árvores, essas são as Tilhas, ó. Linden em alemão, Tilhas. E aqui a gente vai caminhando por essa avenida. Nós temos um canteiro aqui central, ó. Eu vou caminhando aqui por esse canteiro, vocês estão me vendo caminhar. E, gente, é importante que vocês tenham em mente que Berlim é uma cidade toda construída e reconstruída, justamente por ter sido desancada, destruída durante as duas guerras mundiais. Berlim foi sendo reerigida, remodelada na parte capitalista, na parte socialista. E no próximo vídeo das viagens da Soler, pelo leste de Berlim, pela Berlim socialista, eu quero mostrar a vocês justamente a aparência dos prédios de Berlim Oriental. Aliás, quando nós formos à Rússia, quando será, hein, gente? Quando é que será nós vamos conseguir ir à Rússia? Agora com esse conflito, Deus lá sabe. Mas vocês vão ver que há muita... Quem assistir ao vídeo futuro sobre a Rússia e tiver em mente este vídeo aqui, esse primeiro vídeo das viagens de Vassoler em Berlim, vai falar: nossa, é muita similaridade entre a Berlim Oriental e a Moscou soviética. Então é isso, ó. Vocês vão vendo aqui, nós viemos daquela direção e vamos nos aproximando da Bebelplatz, onde fica o monumento a memória dos livros queimados pelo criminoso regime nazista. Vamos até lá. E olhem que singelo esse bebedouro aqui, ó. Vou até tomar uma água aqui, gente. Olha que singelo o bebedouro. Wasser, água em alemão. E aqui vocês veem também, ó. Ontem não foi aqui exatamente que eu comi, mas você tem esses quiosquinhos onde é possível comer o Döner Kebab, que lá na Rússia o pessoal conhece como shawarma, e que na Inglaterra se fala shawarma, que é com pão pita, que é uma mescla de salada, de alface, cenoura, beterraba, tomate, iogurte, um molho especial que pode ser picante ou não, e carne de carneiro. Eu adoro, degusto shawarma ou kebab desde 2006, quando estive em Berlim, e muitas vezes durante o ano em que morei em Moscou, entre 2008 e 2009. Como então a praça a Bebelplatz, para que nós vejamos o monumento aos livros queimados pelo criminoso regime nazista. Viagens de Vassoler, Berlim, Alemanha. Pessoal, antes de nós chegarmos a Bebelplatz, deixa eu mostrar uma peculiaridade de Berlim para vocês. Vocês estão reparando nesse cruzamento aqui, ó? Não há faixa de pedestres, olhem só. Nós temos esse local tracejado aqui para as pessoas poderem se encontrar e caminhar. Até o táxi agora, olha lá, parou inadvertidamente sobre aquela que deveria ser a faixa de pedestres, mas não há faixa de pedestres propriamente dita. Vocês estão vendo ali o sinalzinho vermelho? Se eu estivesse mais perto, eu ia mostrar a vocês que é um bonequinho. Esse é um sinal típico da Alemanha Oriental, é um bonequinho de braços abertos, como que barrando a passagem dos pedestres quando está fechado. E aí apresenta um bonequinho quando está verde, um bonequinho correndo com seu chapéu bem pitoresco. Então vocês veem aí que não há faixa de pedestres aqui para atravessar a rua. E eu quero mostrar a vocês aqui o sinal do metrô. Nós vimos a letra U no Underground de Londres. Aqui vocês têm
numa língua que também é anglo-saxã, né? O Unter, que é sob, aí, ó, sob as tilhas. Então esse é o símbolo do metrô. A gente tem aqui o Straßenbahn, que é o trem de rua. O Straßenbahn, nós temos o tram, que é o tramvai, o trenzinho de menor velocidade. E a gente tem o U-Bahn, que é o metrô, né? O trem subterrâneo. Então vamos naquela direção ali, já para o fim, ó. Vocês veem que, olha, gente, a gente tem até alguns prédios mais antigos, ó, ou a construção de fachadas mais antigas, com um modelo mais antigo. Tudo foi muito destruído, danificado, devastado pela guerra. Com uma mescla de edifícios mais novos, aqui mais recentes. É um verdadeiro mosaico, uma bricolagem arquitetônica aqui em Berlim, na Unter den Linden, coração mesmo da cidade. Vamos lá então, viagens de Vassoler, rumo a Bebelplatz, para que eu mostre a vocês o monumento, a memória dos livros queimados pelo criminoso regime nazista. E isso aconteceu no mês de maio de 1933, quer dizer, estamos aí parelhos, que esse vídeo está sendo filmado em maio de 2022, né? Quase 100 anos depois desse evento. É isso, viagens de Vassoler, que é agradável aqui os bancos. Viagens de Vassoler, Berlim. Continuemos pela Alemanha, pessoal. Pessoal, chegamos. Vocês veem aqui ao fundo o primeiro edifício da Humboldt Universität, da Universidade Humboldt. Aqui um outro belíssimo edifício aqui dessa universidade. E nós estamos na Bebelplatz. Como vou colocar ênfase na pronúncia a partir do diálogo que eu tive com um berlinense que me falou: Dort liegt der Bebelplatz. Ali está a Praça Bebel, ao largo da qual fica a universidade, em homenagem ao grande geógrafo, etnógrafo, viajante nômade, fiel como os pássaros migratórios, o Alexander von Humboldt. E aqui, dando um panorama para vocês, no dia, ó, vocês têm a cúpula de uma belíssima igreja aqui alemã. Vejam só, a cúpula naquela cor esverdeada. Aqui, gente, nesse local, vejam só, no centro dessa praça, uma enorme fogueira criminosa foi erigida, foi incitada por estudantes que apoiavam o regime criminoso do nacionalsocialismo no dia 10 de maio de 1933. Nós estamos no mês de maio de 2022 e milhares e milhares de livros que eram considerados proibitivos, eram considerados contrários à ideologia criminosa do nazismo, foram incendiados aqui. Imaginem as chamas subindo. E é importante dizer, gente, que os teóricos da psicologia social, o Elias Canetti, grande escritor judeu búlgaro, o Wilhelm Reich, na sua obra Psicologia de Massas do Fascismo, eles falaram sobre os símbolos da massa, e o fogo é um dos símbolos que congrega uma rápida expansão, que congrega uma energia vital violentíssima, como a massa pode despender quando se forma e quando se contrapõe a algo ou alguém. Então, no centro dessa praça é um local histórico. Vocês têm uma bandeira italiana ali, não sei se talvez um hotel, não diria uma embaixada, creio que um hotel. E eu vou levar vocês aqui, ó, tem uma placa bem nesse local, centro da praça aqui, ó, da Bebelplatz. Olhem só. In der Mitte dieses Platzes verbrannten am 10. Mai 1933 nationalsozialistische Studenten die Werke hunderter freier Schriftsteller, Publizisten, Philosophen und Wissenschaftler. No meio dessa praça foram queimados no dia 10 de maio de 1933 por estudantes vinculados ao movimento nacional socialista, obras de centenas de livres escritores, publicistas, filósofos e cientistas. Olhem só, gente. E aqui ao lado nós temos uma citação do grande poeta alemão Heinrich Heine, que era um poeta alemão judeu, que nessa citação diz
que lá onde se queimam os livros, há o prenúncio de pessoas que poderão ser queimadas também. E nós sabemos que isso acabou acontecendo com o horror, com o crime mor do Holocausto, que vitimou sobretudo a população judaica aqui da Europa. Então, gente, na memória dos seres humanos e dos livros queimados, porque o fascismo, o nazismo, ele tem horror ao conhecimento, à cognição, às luzes, à racionalidade, a possibilidade de não se enervar para a tentativa de negociações. Fascismo é a expressão da violência, do ressentimento, da reversão do sadismo daqueles e daquelas que receberam essa deformação nas suas vidas psíquicas, em masoquismo, aliás, do masoquismo que receberam em suas vidas psíquicas, da reversão desse masoquismo em sadismo contra os demais. Esse é um local histórico de Berlim, e nós, nesse dia pacífico, ensolarado, mediado por essa bela igreja aqui, Sankt Hedwig, a Santa Edviges, né? Edviges aqui na Alemanha, nós nos lembramos, das viagens de Vassoler, deste meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, que somos amigas e amigos dos livros, dos autores, das autoras, do pensamento, das artes, das humanidades, da literatura, da filosofia, da psicanálise, da sociologia, da política, da antropologia. Nós que temos amor pelo conhecimento, pela discussão democrática de ideias, repudiamos veementemente o nazifascismo há um século, como nas suas versões atuais, o neofascismo, o neonazismo, esses horrores. Então a cidade de Berlim faz questão de se lembrar desse evento que aconteceu há pouco menos de um século aqui na Bebelplatz. Esse é mais um local histórico, às margens da Universidade de Humboldt, aqui justamente na parte oriental de Berlim, que ficava sob a égide então da Deutsche Demokratische Republik, da República Democrática Alemã. E coloque muitas aspas nesse democrático aí, gente. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo das viagens de Vassoler, quando falarmos sobre a Berlim socialista. Mais uma tomada para vocês, um belo edifício aqui. Fiquemos, dada essa experiência tórrida dos livros se queimando no centro dessa praça, fiquemos agora com a guarnição das universidades. E olhem que bela fachada ali, com anti-sentinelas das plantas. Essa universidade que paira sobre a praça justamente para guarnecê-la de conhecimento, de luzes, contra a escuridão. A escuridão que foi lançada por essa fogueira nacional socialista. Homenagem das viagens de Vassoler a todos aqueles e aquelas que trabalham pela paz, fazem a paz com seus trabalhos, com seus pensamentos, e se contrapõem veementemente à queima criminosa de tantos livros, queima que precedeu como Heinrich Heine, que era o poeta favorito de Karl Marx, que precedeu a queima de seres humanos nos campos de concentração, esses cemitérios dos vivos que os criminosos nazistas erigiram no leste europeu. Viagens de Vassoler, Berlim, Bebelplatz, não nos esqueceremos, sempre nos lembraremos para que jamais possa se repetir. Mesmo que as tendências autoritárias, o psiquismo autoritário, a concentração de renda, o capitalismo cada vez mais monopolista, deem as condições objetivas e subjetivas para a reedição de experiências neo-autoritárias tórridas, inclusive com eleição de fascistas a partir de voto popular, o que é sumamente preocupante. Mostra, a partir de camadas populares, também tendências autoritárias, e não só emancipatórias como nós poderíamos esperar. Bebelplatz, saudações antifascistas, saudações democráticas a todas e a todos. Nos lembraremos. Viagens de Vassoler no coração de Berlim. Não fiquemos só com o local das fogueiras dos livros, fiquemos com a Universidade de Humboldt, Berlim, Alemanha. Olha, pessoal, para nós termos uma quebra do horror de que nos lembramos ali na Bebelplatz, com a queima dos livros,
eu quero mostrar a vocês a Deutsche Staatsoper, a ópera estatal alemã aqui em Berlim, a qual eu vim algumas vezes, quando estive pela primeira vez em Berlim, entre dezembro de 2006 e janeiro de 2007, assisti aqui a Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart e assisti também ao Nussknacker, ao Quebra-Nozes do grande Piotr Ilyich Tchaikovsky, esse mestre russo. Aqui está a Staatsoper. E já que nós falamos sobre a queima de livros, é importante que nós nos lembremos de que a Europa Ocidental, no início do conflito entre Rússia e Estados Unidos / OTAN na Ucrânia, quis proceder à queima ou ao cancelamento, à censura de obras russas, de autores e autoras russos. Houve inclusive, salvo engano, numa universidade italiana, o cancelamento de um evento sobre a obra do grande Fyodor Dostoiévski, a quem eu dediquei mais de 10 anos da minha vida para justamente poder estudar suas ideias, suas personagens. A Staatsoper, a arte, ela é essa possibilidade de ecumenismo. E os europeus ocidentais deveriam se lembrar da lição de Johann Wolfgang von Goethe, o grande escritor alemão, que falava que conhecer uma língua estrangeira e, consequentemente, a língua embebida por sua cultura, por seus valores pátrios, era expandir a fronteira do mundo para si e em si, era expandir a geografia da alma. Então que o espírito ecumênico esteja com a Staatsoper e com a Europa Ocidental, que suplante qualquer tipo de cancelamento. Eu vou atravessar aqui rapidamente, gente, a Unter den Linden, que a gente vai em direção àquele monumento ali, ó. Vamos atravessar aqui, vou fazer essa tomada aqui sem cortes. Opa, a gente vai passar rapidamente. Passei aqui. E nós agora, eu vou fazer essa tomada sem cortes. Nós nos aproximamos de um monumento muito delicado. É um monumento a uma pessoa solitária que como que chora pela perda dos parentes que pereceram na guerra criminosa movida pelo regime de Adolf Hitler contra todos os demais países da Europa, praticamente, a não ser os seus aliados. É um monumento à memória daqueles que pereceram dentro da Alemanha e fora da Alemanha. Eu vou chegar até ali com vocês. Talvez a luz não esteja muito boa, mas eu vou ilustrar para vocês antes de nós chegarmos. Nós temos aqui essa bela estrutura com as colunatas greco-romanas aqui. E ali dentro, gente, espero que a luz seja suficiente para que vocês possam ver. Ali dentro há uma estátua num local todo vazio. Ela está ao centro desse monumento de reflexão. Eu acho bonito o nome de monumento em alemão, é Denkmal. É como leve você a pensar, que você seja levado a pensar. Então eu quero levar vocês aí. Vou tentar aqui, gente. Vamos ver se eu mostro para vocês, ó. Olha o que nós temos aqui. Olhem só, acho que vocês vão conseguir ver porque há uma cúpula ali, ó. Ah, tá sendo possível, tem luz. Olhem só. Aqui vocês têm essa abóboda. Olhem só. Parece justamente uma mãe, uma senhora que carrega um filho que faleceu, ou vários filhos que morreram, como se fosse a mãe, não a pátria do patriarcado, da violência, mas a mátria da maternidade, da solidariedade. E banhada pela luz do sol salvífica, essa mãe ao centro desse monumento, ou essa senhora, essa mulher, chora, prostrada pela perda. Olhem que belo monumento, que expressão desse pé direito altíssimo do monumento, desse na antiguidade poderia ser um templo. E aqui é um local para que ninguém se esqueça do que faz a guerra. Lega escombros e a solidão, e o choro irredimível, e o choro não cicatrizável. Esse é um monumento
a memória de todos aqueles e aquelas que pereceram na Segunda Guerra Mundial. Nós temos placas aqui. Eu quero mostrar a vocês essas colunatas. Nós estávamos, olhem só, ali na Bebelplatz. Cruzamos, a Staatsoper está aqui, ó. Cruzamos a Unter den Linden e viemos aqui a esse monumento, cujo interior eu vou mostrar novamente a vocês, tamanho impacto que ele nos traz. Viagens de Vassoler aqui, refletindo sobre a Segunda Guerra Mundial. Vou mostrando a vocês, olhem só. Vocês vão percebendo, ó, que por essa abóboda a luz vai entrando e ela caminha. Então vai chegar um momento, quando o sol está a pino, que ela vai ficar justamente, ó, sobre a estátua ao meio-dia. Olhem só, foi pensado dessa maneira, para que a luz acompanhe e traga esperança ao meio-dia, mas também mostre que a escuridão pode advir com a caminhada do sol, que também é a caminhada dos tiros, das saraivadas. Um belíssimo monumento, para que nunca nos esqueçamos desse horror que a extrema-direita produziu no mundo com o nazismo na Alemanha, o fascismo italiano e essas tendências autoritárias. Hitler vai fechando o ferrolho de seu regime e nós vamos em direção a mais monumentos aqui em Berlim para mostrar a vocês outras ocorrências. Nós vamos até a nova sinagoga, um edifício lindo do século XIX, que na Noite dos Cristais, em 1938, salvo engano, na Kristallnacht, a Noite dos Cristais, foi outra noite de crimes hediondos, esparsos pela Alemanha e aqui em Berlim. Esse edifício foi sabotado, queimado, destruído e foi reconstruído a posteriori, foi reconstruído depois da Segunda Guerra, para que sempre a Alemanha possa se lembrar desse evento, para que nunca mais ele volte a acontecer. Então, gente, nós vamos continuar aqui por Berlim e falamos sobre o transcurso, sobre alguns pontos importantes do regime do fascínora, do sociopata Adolf Hitler, que comandava a Alemanha a partir aqui de Berlim. Ele que não era alemão, né? Ele que nasceu em Linz, na Áustria. A Áustria que foi anexada com a Anschluss, a anexação da Áustria ao Terceiro Reich em 1936. Então continuemos aqui por Berlim. Temos outras paragens históricas para que nos lembremos disso que aconteceu há cerca de um século aqui no coração da Alemanha e se irradiou por toda a Europa. Viagens de Vassoler. Saindo aqui da Bebelplatz com a Staatsoper. E aí nós chegamos à visão desse belíssimo monumento. Continuemos, pessoal. Berlim, Alemanha, Viagens de Vassoler. Pessoal, nós estamos aqui num dos locais de Berlim de memória mais triste e trágica. Diante de vocês agora, nós temos o memorial do Holocausto, da destruição, da morte de milhões e milhões de judeus na Europa, por causa de um dos maiores crimes já perpetrados pela humanidade contra a humanidade, o Holocausto. O Holocausto que vitimou cerca de 6 milhões de judeus, como um grande historiador judaico, o Raoul Hilberg, que escreveu volume sobre a destruição dos judeus na Europa, colocou no seu livro cerca de 6 milhões de seres humanos, sem mencionar os prisioneiros de guerra das mais diversas nacionalidades, sobretudo russos, soviéticos, prisioneiros poloneses nos campos de concentração da Polônia. Cerca de 50% dos judeus mortos no Holocausto, ou seja, cerca de 3 milhões de pessoas vieram da Polônia. Boa parte dos campos de concentração estava
alocada na Polônia. Aqui vocês veem esse memorial que fica onde antes se situavam, né, os edifícios mais importantes do regime criminoso do Terceiro Reich. A chancelaria do Reich. Nós ainda passaremos, ainda tentarei encontrar aqui onde fica. Tem uma obra ali, eu não quero me aproximar muito de lá, mas eu ainda tentarei encontrar onde fica digamos, o estacionamento onde hoje nós temos o estacionamento, mas onde antes, na Segunda Guerra, ficava no subterrâneo o bunker do fascínora Adolf Hitler, para que vocês tenham uma dimensão das mudanças históricas que se perpetraram. Hitler, que junto com a sua então recém-esposa Eva Braun, cometeu suicídio. E aqui tem uma funcionária aqui que me disse que para nós entrarmos nesse memorial é preciso ter uma autorização para fazer filmagem. Eu quero mostrar a vocês aqui encamados, ó, passando aqui, que a gente vai caminhando por entre esses blocos de pedra que mimetizam um sem número de sepulturas, e esses blocos vão ficando gigantescos, esses corredores vão se sobrepondo, a gente se sente num labirinto, e nós nos lembramos das cenas tórridas, indizíveis, de milhões e milhões de seres humanos jogados em valas comuns ou incinerados, transformados em fuligem a partir dos fornos crematórios, dos campos de concentração. Eu já estive em janeiro de 2009 no campo de concentração de Auschwitz, Ksá, o maior cemitério dos vivos e dos mortos da história da humanidade. Dos 6 milhões de judeus assassinados pelo regime criminoso do Adolf Hitler, 1,5 milhão deles foram mortos em Auschwitz durante o período da sua operação. E é importante que nós digamos que não se trata de uma morte desritualizada, que tem relação apenas com rajadas de ódio insanas e irracionais. Essa é a base mesma do ódio nazista e fascista. Mas todo o processo do Holocausto pressupôs uma padronização, uma burocratização e uma utilização da técnica que poderiam salvar vidas, alimentar a população mundial, suprir, fazer fornecimento, logística, mas tudo isso se reverteu contra a vida humana, para aniquilar e não para prover a paz, não para prover a estrutura mesma do cotidiano. É com essa dor irredimível que nós nos lembramos, comiserados e comiseradas, dos milhões e milhões de seres humanos que foram ceifados durante a Segunda Guerra Mundial, durante aquilo que os carrascos nazistas chamaram de solução final para a questão judaica, Endlösung für die Judenfrage. Ainda aqui na Alemanha, vamos ver se no terceiro vídeo das viagens de Vassoler, aqui por Berlim, eu consigo visitar no bairro de Wannsee, aqui em Berlim, a casa, o casarão, o palácio lá onde foi realizada a conferência de Wannsee em janeiro de 1942, o alto oficialato, os altos mandatários nazistas, e ali se decidiu a implementação do Holocausto. E é um local histórico para todas as pessoas que querem estudar o desdobramento das ações humanas, para entender, para tentar compreender o horror e para que ele nunca mais possa acontecer. Olha só, aqui o memorial, ele é singrado por algumas árvores, e vocês veem que essas árvores elas irrompem como uma nesga maior de vida entre
esses muitos blocos de pedra que, como eu digo, parecem, por exemplo, conter uma pessoa, e depois a gente fica imaginando que esses blocos vão se sucedendo. A visão é cada vez mais vertiginosa. Nós ficamos ali no meio e nos sentimos pequeninos diante dos blocos enormes, pensando na imensidão de corpos, de pessoas reduzidas à matéria orgânica. Olha lá, tem uma obra aqui, eu vou me distanciando. O portão de Brandemburgo está naquela direção, o Reichstag está naquela direção ali, o parlamento onde nós estivemos e abrimos esse vídeo das viagens de Vassoler. E é com muito pesar, é com muita comiseração que eu faço esse vídeo, para que nós sempre nos lembremos dessa estrutura. Olhem só, é até uma marca forte, porque a gente tem a água que vai escorrendo por esses blocos e ela parece cair como lágrimas torrenciais pela culpa que os carrascos nazistas tiveram, e os neonazistas, aqueles que ainda apoiam esse horror, têm em perpetrar essa barbaridade. Então aqui nós temos um dos locais mais significativos da destruição de um dos edifícios mais hediondos do regime nazista, de onde partiam as ordens para a aniquilação dos judeus da Europa. Hoje haja um grande monumento em homenagem às vítimas, retomando essa memória. As viagens de Vassoler se comiseram profundamente por parte de pai. Consta que minha família tem ascendência judia sefaradita, dos judeus que foram expulsos pela rainha Isabela da Espanha, da Península Ibérica. E vários autores que tinham ascendência judaica aqui da Alemanha foram fundamentais, ou de língua alemã, foram fundamentais para a minha formação. Eu falo com vocês do Marx, do Karl Marx, eu falo de Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, Walter Benjamin. Eu falo de Sigmund Freud, que não era alemão, mas é da cultura germânica. Eu falo de Franz Kafka. Eu falo de Karl Kraus. São alguns dos autores de ascendência judaica e alemães que foram simplesmente fundamentais para que eu pudesse fazer aqui com vocês as viagens de Vassoler, o canal do YouTube, minhas aulas, escrever meus livros. Então, pessoal, é com sentimento de muito pesar, de muita dor, de muita solidariedade que nós nos colocamos aqui em Berlim, um ímpeto antifascista por excelência, para nos lembrarmos desse acontecimento. E as viagens de Vassoler, que amam a história, que estudam a história para cicatrizá-la, reconciliá-la e ao mesmo tempo para entender o devir da história, não vão se esquecer do sofrimento indizível de todas essas pessoas que foram vítimas da solução final desse horror do Holocausto. Eu vou, já que eu não posso, né, gente, entrar ali propriamente no monumento, então eu vou aqui, ó, caminhando ao largo dele, para vocês terem uma visão aqui agora de outra perspectiva. Então eu deixo esses relatos aqui para vocês, e que nós sempre tenhamos em mente solidariedade e respeito pela memória dessas vítimas. E que vocês veem, olhem só, como os corredores aqui do memorial se tornam exíguos em face dos túmulos, dos blocos de pedra que mimetizam túmulos cada vez maiores. Nas viagens de Vassoler,
nós ainda iremos a campos de concentração para que nós entendamos e aprendamos com a história, para que esse horror nunca mais se repita. E aí nos lembraremos desse belíssimo monumento que tenta aplacar o irredimível, mas que presta as homenagens, a solidariedade às vítimas do Holocausto. Viagens de Vassoler, do coração aqui de Berlim. E a próxima tomada eu quero muito que seja esperançosa. Quero levar vocês ao monumento ao soldado soviético, porque o nazismo foi derrotado. Militarmente ele foi derrotado, ainda como psiquismo, como ideologia, como ódio, o nazifascismo tem sobrevida na contemporaneidade. Nós precisamos derrotar isso, extirpar esses afetos, ressignificá-los, curá-los, para a humanidade voltar a ter alguma esperança no futuro e que o medo não possa mais ser, não seja mais o afeto dessa competitividade do capitalismo neoliberal que vai armando, vai como que chocando esses ovos da serpente do neo-autoritarismo. Dirijamo-nos ao monumento ao soldado soviético, porque esse horror ele foi combatido, o nazismo foi derrotado e a humanidade já teve dias após a tragédia de tentativa de reconstrução da esperança. Continuemos. Toda a solidariedade às vítimas do Holocausto, toda a solidariedade às famílias das vítimas, aqueles que se lembram, que choram e que tem como parte de si, tem tem a falta, tem o vazio, tem a amputação como parte de si. Viagens de Vassoler, Berlim, Memorial do Holocausto. Pessoal, vocês veem aqui com o chilreio dos pássaros ao fundo, um prédio da antiga República Democrática Alemã, que era ocupado então por altos mandatários do regime da Alemanha Oriental. Vejam, mais um prédio ali ao fundo. E nós agora vamos adentrando nas imediações do Memorial do Holocausto, um local que encerrou uma era. Quem ouve o churreio dos pássaros aqui e vê essas folhas farfalhando, olhem só o vento aqui afagando as folhas, vê esses prédios estilo DDR, Alemanha Oriental, não imagina que atrás desses arbustos e sob a terra ficava o bunker de Adolf Hitler, perto da chancelaria do Terceiro Reich. E é muito importante a construção. Vejam só, nós estamos entrando. Aprumem a imaginação histórica de vocês e imaginem sob esse asfaltamento a cúpula do Estado nazista, Adolf Hitler e Eva Braun, que se tornou sua esposa nos últimos dias da guerra, Joseph Goebbels e Magda Goebbels. Goebbels, que havia sido ministro da propaganda e depois assumiu uma série de funções no regime fascínora. Magda Goebbels, sua esposa, estavam sob essa terra. Cometeram os 4 suicídio e o Exército Vermelho chegou até esse local, que hoje abriga um estacionamento. E se não fosse por uma placa, junto ao qual estão algumas pessoas ali, eu vou mostrar a vocês essa placa ao fim dessa tomada, nós não saberíamos, porque a Alemanha trouxe muitos debates para saber o que deveria fazer com esse local, porque não apresentar um registro histórico poderia implicar
a amnésia de tudo o que aconteceu, o esquecimento. Por outro lado, construir, digamos, um museu poderia implicar, digamos, a ressignificação desse local por parte de neonazistas que pululam na contemporaneidade, como se fosse um local de visitação, um local de adoração desse horror, desse crime. Para vocês terem uma ideia, o Ministério Público italiano tem muita dificuldade com relação aos túmulos dos mafiosos, porque se transformam em locais de peregrinação. E a gente está falando desse local que um dia abrigou sob a terra o mafioso entre os mafiosos, o maior criminoso do século XX. E olha que o século XX foi um século de muitas atrocidades, de muitas frustrações em relação às dimensões utópicas que a humanidade projetou. E aí se decidiu que o local seria estudado, mas que não haveria nenhum tipo de marcação, denominação, a não ser uma placa ali ao fundo que mostra alguns mitos e dá testemunho histórico do que houve por aqui. Imaginem as tropas do Exército Vermelho chegando até aqui. Se vocês já assistiram ao filme A Queda, The Untergang, com direção do Oliver Hirschbiegel, diretor alemão, As Últimas Horas de Hitler, vocês sabem o que aconteceu. Se vocês já leram o biógrafo do Hitler, Ian Kershaw, ou o outro biógrafo alemão, Joachim Fest, que escreveram sobre a Segunda Guerra, sobre o regime do Terceiro Reich, escreveram sobre esse fascínio Adolf Hitler, vocês sabem que ele cometeu suicídio e pediu, aliás, ordenou, né, que o seu corpo e o corpo de Eva Braun que os corpos fossem incinerados, para que de nenhuma maneira houvesse, digamos, a mutilação, o que ele imaginava ser uma potencial mutilação do seu cadáver, coisa que o seu regime de horror e de crimes jamais deixou de fazer com as milhões e milhões de vítimas dos campos de concentração. Então, circundado aqui por esses edifícios de padrão que nos parecem austeros, mas que, se nós pensarmos aí em como eram os edifícios da Alemanha Oriental, e no próximo vídeo das viagens de Vassoler eu quero mostrar para vocês um pouco da DDR, da Alemanha Oriental, na Berlim Oriental, da Alemanha Socialista. São edifícios aí dos então altos mandatários do Partido Comunista, do regime. Ficava sob aqui a terra o bunker de Hitler. E é como também haver um memorial para as vítimas aqui perto, dá a dimensão de que, mesmo após a morte, Hitler tem que se ver com o que fez, tem que ser levado a julgamento, com o rigor da lei e não com a exorbitância radical de quaisquer leis, como foi o seu regime. E a maior esperança seria que facínoras dessa monta pudessem restabelecer pontes de alteridade. Vocês conseguem imaginar a tentativa de alguém assim perdoar, receber perdão, mas conseguir perdoar a si próprio por esses horrores? Vocês conseguem imaginar a dor excruciante? Isso sem mencionar essa dor irredimível das pessoas que perderam seus entes amados, queridos. Então, gente, esse é o local histórico sob cuja terra ficava o bunker de Adolf Hitler, circundado, ladeado pelo memorial do Holocausto. Nós prestamos mais uma vez toda a solidariedade às vítimas desse regime terrível, e também circundado aqui, ladeado pelos prédios dos altos mandatários da Alemanha Oriental, que como que perpetuavam, digamos, a vitória
do socialismo soviético sobre o nazismo, construindo aí o seu local de ordenança, perto de onde ficava a última toca do fascínora Adolf Hitler. Tá aqui, gente, as árvores cujas folhas farfalham trazem um ímpeto de beleza, mas essa terra irregular, árida, ressequida, parece dar testemunho da permanência dura. Olhem só, parece uma aura aqui pulverizada em amarelo na terra. E eu quero mostrar a vocês, pelo menos ali de perto, sempre há pessoas lendo aquela placa, né? Mas mostrar a vocês, tem uma placa ali, só vou mostrar a distância, né? Porque as pessoas estão ali, vamos respeitar, né? A leitura, ó, mas vocês veem ali algumas pessoas lendo, tem uma placa ali, que é o único local, o único ponto que dá algum registro nas cercanias aqui, de onde ficava o bunker de Adolf Hitler, sobre mitos e testemunhos históricos desse local. É isso então, gente. As viagens de Vassoler, muito duro. Eu vou narrando para vocês as histórias com a história, né? As minhas impressões junto com a história factual e processual da humanidade. Sou acometido aí por vários sentimentos duros, de tragicidade, de solidariedade com as vítimas e percebendo a tragicidade de todo esse processo. Viagens de Vassoler. Continuemos esse vídeo no coração da Alemanha, Berlim. Abaixo, claro, abaixo o fascismo, todas as saudações antifascistas. E este aqui é um local histórico que foi cercado e dominado pelo Exército Vermelho, heróico Exército Vermelho, a cuja vitória salvífica prestaremos já já as mais do que devidas homenagens. Viagens de Vassoler, Berlim, Alemanha. Pessoal, nós estamos aqui agora no átrio da estação de metrô Unterbahn, Oranienburger Straße. E eu quero mostrar a vocês, antes de nos dirigirmos à nova sinagoga, algumas fotos formidáveis aqui dessa região de Berlim. Vocês veem aqui das imediações da sinagoga, que fora queimada em 1938, na Noite dos Cristais. Aqui alguns carros, ó, da época da Alemanha Oriental, ó, o Trabant, o carro tradicional à época. Eu vou mostrando a vocês, antes de nós tomarmos aquelas escadas ali e nos dirigirmos até a nova sinagoga, eu vou mostrando a vocês aqui, ó, olhem só, a bela ornamentação do edifício aqui, com os escritos, vejam só, em hebraico, ali na parte superior da foto. E aqui a gente tem uma dimensão, ó, tem uma fotografia dizendo que essa nova sinagoga tem 100 anos de idade, e no dia, 100 anos de idade, e no dia 9 de novembro de 1938, na Noite dos Cristais, ela foi queimada pelos criminosos nazistas. Então essa é a dimensão. Olha que bela foto aqui, parece que cresceu uma árvore dentro da sinagoga e se ramificou até a cúpula. Nós temos aqui uma tomada aérea, ó, mostrando como o prédio foi completamente incendiado, danificado. E nesse primeiro vídeo das viagens de Vassoler em Berlim, vídeo em que nós contamos um pouco da história da cidade na Segunda Guerra e no pré-Segunda Guerra, no estabelecimento do regime do Terceiro Reich, eu quero mostrar aí a vocês essas questões. Olhem só, mais fotos aqui, ó. Aqui mais uma tomada aérea da sinagoga, ela sendo reconstruída, ó.
e foi completamente reconstruída agora com a Estrela de Davi. Aqui então a gente vê, ó, o processo naquelas fotos, né? O processo em que a sinagoga foi incinerada, e bonito que justo, olhem que poeticidade, que simbologia importante aqui para nós na estação de metrô Oranienburger Straße, porque ao fim e ao cabo a última foto mostra a Estrela de Davi, a estrela de 6 pontas, né? O símbolo do judaísmo sendo colocado no cume aqui da nova sinagoga. Muito bonita essa dimensão. Vamos então até a nova sinagoga, nas imediações aqui, para prestarmos nossas homenagens à comunidade judaica, não só aqui em Berlim, mas no mundo todo, e para nos lembrarmos dessa dimensão do sofrimento das vítimas, para prestarmos nossas homenagens e para sempre combatermos e condenarmos o horror do Holocausto a que a comunidade judaica europeia foi submetida. Viagens de Vassoler rumo à nova sinagoga. Pessoal, essas aqui são as imediações da estação de metrô Oranienburger Straße, e aqui vocês já veem o cume dourado, formidável da nova sinagoga, que foi justamente reconstruída após o incêndio criminoso a que foi submetida em 9 de novembro de 1939. Olhem aqui, gente, essa é a imagem do sinal verde e do sinal vermelho da antiga Alemanha Oriental. Essas imagens foram mantidas aqui nos semáforos. Interessante a Alemanha fazer uma revisão do seu passado, mas manter determinados símbolos para não se dar, digamos, uma radical descontinuidade, ruptura. Bom, eu vou caminhar por aqui, ó, para mostrar a vocês primeiramente uma visão frontal aqui da sinagoga. Olhem só, esse é o edifício com a cúpula dourada, um edifício de fins do século XIX, salvo engano 1896, e a Noite dos Cristais, gente, foi uma liberação radical de ódio, de rancor, de antissemitismo, de todo o terror nazista contra a comunidade judaica da Alemanha, e as hordas mais hostis quebraram vitrines de lojas de proprietários judaicos, queimaram livros, destruíram propriedades e queimaram essa belíssima sinagoga que está aqui, ó, entremeada por lindas árvores aqui. Olhem só, essa é a sinagoga antiga. Nós temos ali uma placa. Eu vou ter que dar a volta aqui depois para mostrar a vocês a sinagoga mais de perto, do outro lado. Ó, vocês veem que tem aqui uma proteção, um calçamento. Mas fiquem imaginando aqui, a gente vê essa rua Pacífico, olhem só, uma rua berlinense aqui, no centro ainda de Berlim, nas imediações, pacata, poucos carros, muitas bicicletas, os transeuntes, as pessoas passando, e a gente não se dá conta, né? Quem aprumar o ouvido histórico e tentar ouvir os batimentos cardíacos de cada rua, de cada local, vai encontrar uma série de momentos de arbitrariedade, de dureza, de tragicidade. E esse é um dos piores do século XX e da história humana, né? Porque o Holocausto é um dos grandes crimes mais hediondos já perpetrados. A gente pode colocar o crime do Holocausto como algo de uma dimensão hedionda, como o horror da escravidão que se perpetrou durante séculos na história da humanidade. Então aqui nós temos a sinagoga, as portas ornamentadas que eu vou mostrar a vocês já já, aquele cume. Ó, nós tivemos uma visão ali da foto que eu mostrei a vocês na tomada anterior das viagens de Vassoler. Provavelmente foi feita uma foto de helicóptero mostrando o cume ali da sinagoga e a colocação, por exemplo, daquela abóboda em forma de bulbo. Essa sinagoga ela guarda uma certa semelhança com os bulbos das igrejas ortodoxas russas, que são simplesmente maravilhosas.
Então esse local foi vilipendiado, foi incendiado na Noite dos Cristais, uma noite que prenunciava o horror da solução final para a questão judaica, o horror do Holocausto. E o mundo testemunhou isso, nada fez diante disso, nada fez diante da anexação da Áustria, depois dos Sudetos, região de população alemã na então Tchecoslováquia, e aí foi declarada a guerra à Alemanha quando da invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939. Então aqui nós temos a imagem dessa belíssima sinagoga, que a memória da sinagoga original esteja nos corações, nas mentes, nas orações, nas preces, pelos vivos e pelos mortos, a memória de todos os entes queridos, de todas as tradições espirituais, do judaísmo, do catolicismo, do protestantismo, do islamismo, não só, né, das monoteístas que derivam do judaísmo, mas de todas as tradições. Então aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou atravessar a rua e vou mostrar a sinagoga mais de perto para vocês, mas vocês ficam com essa visão aqui panorâmica nesse momento. Nós nos comiseramos e fazemos esse vídeo. Quero dizer que esse vídeo é feito em homenagem, em solidariedade a todas as vítimas e as suas famílias. Isso é um evento histórico e nós prestamos a solidariedade. Viagens de Vassoler, nova sinagoga de Berlim, restaurada após a sua destruição, a sua incineração em 1938, na Noite dos Cristais, da quebra das lojas, do saque, da pilhagem, da tortura, do vilipêndio contra a comunidade judaica em Berlim. Viagens de Vassoler. Olha, pessoal, e eu me lembro de uma amiga alemã a quem eu conheci quando eu morei em Chicago. Eu me lembro de ela me contar que na escola alemã é obrigatório fazer uma disciplina de ética ou religião. E aí há todo um aprendizado do aspecto da alteridade, do imperativo categórico ético do Kant, o grande filósofo alemão que nasceu, viveu e morreu na cidade de Königsberg, que hoje pertence à Rússia, que foi a cidade que passou a pertencer à Rússia justamente depois da Segunda Guerra Mundial. O Kant falava que a ação de cada indivíduo deveria se dar de modo a que ela pudesse ser universalizada. Daí a feitura do bem teria uma racionalidade precípua, porque quando nós, digamos, ferimos alguém, nós estamos autorizando o outro a fazer o mesmo conosco e com os demais. Essa dimensão kantiana, essa dimensão ética, ou então nas aulas de religião, que os alunos e alunas podem escolher se fazem ou não, segundo essa amiga minha alemã, também tem uma dimensão de tentativa de cicatrização dessa tragédia que envolveu a nova sinagoga. Vejam aqui, ela procurou ser reconstruída da mesma maneira como se estruturava antes do incêndio criminoso. Aqui vocês têm os caracteres em hebraico. A pena eu não conhecer a língua hebraica, não poderia aqui tanto recitar para vocês, tem uma sonoridade bonita, quanto fazer a tradução. Se alguém aqui que estiver assistindo a esse vídeo das viagens de Vassoler conhecer a língua hebraica, peço que vocês traduzam, por favor, e coloquem aqui nos comentários o que está escrito aqui nessa chamada aqui, à frente do pórtico belíssimo dessa sinagoga. Vejam só aqui a sucessão de estrelas de Davi nessa porta. A sinagoga está fechada. Não sei como é, digamos, o horário do seu funcionamento, quando há as cerimônias religiosas.
mas nós já fomos a uma sinagoga na cidade de Toledo, nas viagens de Vassoler, cidade que fica a cerca de 70 quilômetros da Espanha, e eu mostrei a vocês, digamos, o local para os homens, no piso térreo, depois tem o andar sobrelevado para as mulheres. É assim que as cerimônias acontecem nas sinagogas. Vocês podem saber que os judeus guardam o sábado, o Shabat, né, o dia de descanso. Inclusive, gente, quando eu cheguei com a minha irmã Larissa a Jerusalém pela primeira vez, nós chegamos numa sexta-feira, ao redor das 5 horas da tarde, já estava vendo o início do Shabat, do dia de descanso, no dia em que, segundo a Bíblia judaica, o Velho Testamento, Deus descansou. E não havia ônibus, não havia carros, não havia mercados abertos, praticamente nenhuma movimentação nas ruas de Jerusalém. Então essa é a nossa homenagem à comunidade judaica que 50 anos depois do crime nazista contra a sinagoga, a belíssima sinagoga, reconstruiu, reerigiu esse edifício monumental, histórico, e que agora se configura tanto como um templo religioso, um local de preces, orações e respeito a Deus, quanto um local de resistência à barbárie e ao crime mor perpetrado pelos nazistas contra os judeus europeus. Continuemos aqui nas viagens de Vassoler com essa nossa imersão histórica por Berlim. Todo o nosso respeito e toda a nossa solidariedade à comunidade judaica da Alemanha e da Europa como um todo. Pessoal, nós chegamos aqui a uma exposição a céu aberto chamada Topografia do Terror. E nesse local aqui ficava o QG da temida Geheime Staatspolizei, a Polícia Secreta do Estado, a Gestapo. E vocês veem aqui, ó, essa dimensão, aqui ó, uma foto com a apresentação do Albert Speer, que foi o arquiteto do Hitler e que esteve à frente aí de várias políticas do odiento Terceiro Reich. E ladeando a exposição da Gestapo, vocês veem o triste, trágico Muro de Berlim. Nós falaremos muito sobre o Muro de Berlim no próximo vídeo das viagens de Vassoler, quando nós singraremos alguns locais da antiga Berlim Oriental, da parte socialista de Berlim. Mas vejam só, deixa eu me aproximar aqui, já que nós estamos na topografia, eu vou descer para mostrar um pouco. Muitas pessoas, eu vou me aproximar imediatamente, são muitas pessoas ao redor ali dos painéis de exposição, mas vejam o tamanho do Muro de Berlim, olhem só. E além dele ser muito alto, ó, eu apostaria que ele tem aí os seus 10 metros talvez. No cume eram colocadas essas estruturas aí circulares para dificultar qualquer tipo de apoio. Olhem só, a pessoa tentaria escalar, ó, e aí no cume não conseguiria. Olhem a estrutura do muro, gente. Olha como ele estava guarnecido, com a estrutura aqui de vergalhões. Olhem só. A gente vai chegar mais perto ali do Muro de Berlim já já, nas viagens de Vassoler. Nessa própria tomada aqui da topografia do terror, esse muro que cindiu até o fim da República Democrática Alemã, Berlim Ocidental de Berlim Oriental, que implicou a morte de muitas pessoas que tentaram superá-lo para chegar até Berlim Ocidental, até a Alemanha Ocidental, e que cindiu famílias, amigos, amigas, casais. E aqui vocês têm, olha, essa é uma exposição que vai falando aqui sobre a Gestapo. Eu quero ir mostrando para vocês, ó. Nós vamos descer essa escada aqui, ó, e a exposição pega todo o momento, gente, do regime, que vai de 33, quando Hitler chega ao poder, até 45, né? Nós já falamos sobre essa cronologia do Terceiro Reich aqui nesse vídeo das viagens de Vassoler.
E a exposição, ó, secundada pelo Muro de Berlim ali, ela vai se dando, ó, e envolve a questão da propaganda, a questão dos jornais. Olhem aí, as figuras dos altos mandatários do regime. Eu vou pegar essa rampa para mostrar a vocês. Então, quando vocês vierem aqui a Berlim, essa é uma exposição fixa, permanente. Aqui em Berlim, quando eu vim aqui pela primeira vez, há mais de 15 anos, a exposição já havia. E vocês percebem, olha só, o muro. É interessante eles terem justamente colocado essa exposição nesse local, como também uma superação, uma tentativa de cicatrizar a ferida aberta da Segunda Guerra, dos crimes do Terceiro Reich, fazendo com que o povo alemão se lembrasse profundamente de tudo que aconteceu. E aí nós vemos, olhem só, os vários fatores ali do regime. E o Muro de Berlim, é interessante pensar num terror que é secundado por outro. Olhem ali as estruturas do muro, gente. Nós estamos num local simplesmente histórico. Imaginem que vocês estivessem... Nós agora estamos nessa parte aqui, nós estamos em Berlim Ocidental. Mas daquele outro lado, olhem só, olha o estilo dos prédios, gente. Olha como eles se erigem. Imaginem que vocês estivessem nesse local aqui, nas imediações do muro, e tentassem observar o que se passa do outro lado. Imaginem que uma pessoa num prédio acenasse para outra, do outro prédio, e tentassem fazer comunicações. São muitas as histórias, gente. Inclusive no início, quando se deu a construção do muro, como eu vou falar muito no vídeo seguinte, algumas pessoas tentaram fazer saltos inusitados. Por exemplo, uma pessoa que ficasse perto do muro tentou jogar um colchão e pular em cima do colchão para ver se sobreviveria, e acabou morrendo para saltar por sobre o muro. Então tá aí, gente, a topografia do terror, ó. Vejam, isso é muito importante. E eu quero dizer a vocês o seguinte: vindo aqui para essa exposição doloridíssima, eu conversei com um senhor alemão cuja avó tinha muitas memórias testemunhais da Segunda Guerra Mundial. E ele me disse que uma discussão que havia na Alemanha sobre a questão de haver ou não um museu do Holocausto aqui na Alemanha é que alguns achavam que não seria necessário porque todos os locais dos crimes estavam aqui. Mas esse senhor especulou que justamente as novas gerações não estão tendo mais contato com pessoas que têm memórias testemunhais, porque as pessoas estão falecendo, as pessoas daquele momento histórico. E ele inclusive me falou que recentemente foi a julgamento um senhor de baixo escalão, um guarda de um campo de concentração que já tem mais de 100 anos, que é uma dimensão de punir não apenas e tão somente os membros do alto escalão do Estado nazista, mas também todos aqueles que colaboraram, mesmo que em escalões da hierarquia mais baixos. Então a gente tem uma percepção de que a Alemanha tenta lidar com a sua história na transformação das gerações, numa dimensão de que se o imaginário coletivo histórico comporta ter que lidar com a responsabilidade, a culpa de um crime tão horrendo ter acontecido a partir da Alemanha e com o regime instaurado na Alemanha, os historiadores e historiadoras, filósofos e filósofas, legisladores e legisladoras se preocupam em lidar com essa situação na sua complexidade, dado que a geração que vivenciou a Segunda Guerra está falecendo nesse momento. Então aqui vocês têm essa exposição da topografia do terror, e eu repito, é uma imagem espetacular em termos históricos, porque de uma tragicidade sem paralelo, porque nós temos aqui duas camadas de terror. E olhem que bela imagem aqui dos pássaros revoando perto da exposição aqui. E ali nós temos esse transcurso da Gestapo.
Imaginem que o edifício ficava nesse local. Tem até aqui um complexo, ó, que pode ter sido construído justamente no local que abrigava o QG, o quartel-general dessa temível polícia política. Tantas arbitrariedades, prisões, obviamente sem qualquer tipo de embasamento, por perseguições. O sistema de tripartição dos poderes do Estado estava completamente abolido pela ditadura nazista. Então nós temos aqui a topografia do terror, secundada por esse ícone que cindiu o século XX, o Muro de Berlim. Então, na continuação do vídeo, a gente vai transitar por mais momentos da história do século XX, da Segunda Guerra aqui em Berlim, mas fiquem com essa imagem da topografia do terror em seus vários momentos imagéticos. Vejam só, as pessoas aqui chegando, e eu quero voltar a comentar que eu estou vendo mais um grupo de escolares, de estudantes, que são trazidos aqui por seus professores para que se lembrem, para que reflitam, para que saibam, ainda mais em um momento de queda da profundidade de leitura, do pensamento mais crítico. Não é à toa que ao redor do mundo líderes demagógicos e autoritários estejam sendo, não só dando golpes de Estado, mas sendo eleitos e falando com um tipo de cognição e retórica que não se estrutura. Mas realmente, numa sociedade em que a concentração está sendo rompida, em que as humanidades estão sendo emparedadas radicalmente pelo sentido privatista e antiprofundo do capitalismo neoliberal, é muito importante que um país tenha coligação com a sua memória histórica. Topografia do terror aqui, camadas de historicidade da cidade de Berlim, da Alemanha, aqui da primeira metade do século XX, ali de toda a segunda metade do século XX, um prédio ali que secunda o Muro de Berlim. Continuemos então as viagens de Vassoler, esse mergulho na historicidade da capital da Alemanha, Berlim. Pessoal, vocês veem mais uma vez o portal de Brandeburgo. Nós retornamos aqui ao coração de Berlim, só que nós estamos do costado do portal. E agora nos encaminhamos para essa que vai ser a última tomada desse vídeo das viagens de Vassoler. Olhem só, esse belo monumento com o céu todo crispado poeticamente de nuvens, com uma paleta de Monet. E essa moça grita aos quatro cantos do mundo: Friede, 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 paz, paz, paz. Ela grita, por quê? Porque agora nós, dessa bela escultura aqui, que evoca aos céus a paz, mais uma vez guarnecida pelo portal de Brandemburgo, nós fiquemos com os auspícios ainda uma vez dessa bela imagem. Nós agora nos dirigimos a essa que vai ser a última tomada desse vídeo das viagens de Vassoler. Nós nos dirigimos ao monumento ao soldado soviético, que fica aqui cruzando o portão de Brandemburgo, naquela que poderia ser tida como a continuação da Avenida Unter den Linden. Não tenho certeza se é a troca de nome. E aqui, logo ao lado, vocês vão ver já já, à direita, o monumento ao soldado soviético. Se vocês aprumarem o ouvido histórico de vocês, poderão entreouvir os obuses, poderão sentir a terra tremendo com a passagem das esteiras dos tanques. Tanques soviéticos que se deslocaram do mais leste da Europa até o coração da Alemanha para calarem a besta fascista, para calarem o horror do regime de Adolf Hitler para sempre e estabelecerem a paz entre os escombros. Olhem só, aqui nós temos, não sei se vocês conseguem discernir aqui, ó,
Tem um picho aqui, uma pichação com a foice e o martelo. Não sei se está bem discernível na imagem. Vamos aproveitar aqui, ó, que agora os carros não estão passando. E a gente vai chegar, olhem só, os carros vindo ali. E agora a gente vai chegar ao monumento. Vejam, estamos chegando, gente. Aqui um tanque soviético. Ontem eu coloquei uma foto desse tanque, eu estava ali em frente. Talvez essa foto venha a ser a capinha desse vídeo. Eu coloquei uma foto e uma pessoa que segue o meu canal falou: olha, é o T-34 tradicional. Eu não sou, né, um especialista em armas de guerra, em armas militares. E aqui vocês têm um tanque soviético estacionado. Imaginem só o guindaste, só com guindaste, obviamente, para içar um tanque desse e colocá-lo em cima dessa marquise aqui. Eles têm um carro da polícia, ó, alemã, a Polizei. Vejam vocês, nós que já passamos nesse vídeo por uma série de marcos da histórica Berlim, nós agora chegamos ao monumento ao soldado soviético. Esse monumento que me arrepia, porque, como vocês sabem, eu tenho predileção pela grande cultura russa, pela heróica contra-ofensiva do Exército Vermelho, calando a invasão, estancando a invasão nazista da União Soviética com a Operação Barbarossa, que teve início em junho de 1941 e que só foi terminada no mês de maio. E nós estamos em maio fazendo esse vídeo, ele vai ao ar a posteriori, mas nós estamos em maio fazendo esse vídeo, e que foi calada em maio de 1945. Olhem só o monumento à distância, o soldado apontando com a mão para a terra e falando: acabou a guerra. Nós vamos nos aproximar dele já já. Nós temos aqueles canhões, ó, de um calibre outro, que dão um forte recuo, um coice. E aí você tem o operador, eu vou mostrá-los para vocês. Vamos nos aproximar de um outro tanque ali. Vocês veem na lataria do tanque, vamos poder discernir bem aqui. Foi em frente a esse tanque que eu tirei a foto. Vocês podem discernir a estrela vermelha da União Soviética, da Sovietsky Soyuz, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olhem só, tanque, a esteira, ó, tá aí, gente, um tanque silenciado. E nós ficamos imaginando as tropas comandadas pelo Marechal Georg Zhukov, herói Sovietskaya Soyuza, herói da União Soviética. Grande Marechal Zhukov, que teve vitórias muito significativas à frente de suas tropas do Exército Vermelho, e que foi aquele que comandou a investida final contra Berlim, e, salvo engano, aquele que levou o alto oficialato da Wehrmacht, do exército nazista, à capitulação no dia 8 de maio aqui da Alemanha, horário de 9 de maio da União Soviética, da Rússia, pondo fim à Segunda Guerra Mundial no teatro de guerra da Europa. Vamos entrar aqui no memorial. Olhem só, gente, eu que já morei na Rússia reconheço, né, claramente o estilo das pedras, essa dimensão dos ornamentos dourados. É muito próprio da arquitetura russa, mais propriamente soviética. Vejam que flores singelas que nós temos aqui nesse memorial. E vocês, então nós entramos no memorial e o que nós temos? Nós temos logo de cara duas sepulturas que eu quero mostrar aqui a vocês, das viagens de Vassoler. Memorial do heróico Exército Vermelho, que de Stalingrado, com a primeira significativa vitória do Exército Vermelho na Segunda Guerra, que para a União Soviética é a Grande Guerra Patriótica, e a primeira fundamental derrota da Wehrmacht, das forças nazistas. O Exército Vermelho parte de Stalingrado, e depois da grande batalha de Kursk, de tanques, vencida pelo Exército Vermelho, até chegar aqui ao coração da Alemanha, Berlim. Então vejam que agora a gente vai para... Olhem só, vou mostrar a vocês esses túmulos. Alguém depositou aqui um graveto, olhem só.
até mimetizando, olhem só, vou colocar aqui em sinal de respeito, ó, mimetizando, nós temos aqui, ó, Geroi, tá escrito em russo, deixa eu me aproximar aqui, ó, Geroi Sovietskого Soyuza, olhem só, Polkovnik, comandante, ó, Temnik, aí você tem o ano de nascimento dele, 1907, e vejam, gente, faleceu à beira do término da guerra, olhem só, vocês conseguem imaginar? É nessa hora que a gente pensa naquela máxima de que a morte realmente não tem data para acontecer. O cara tá quase vendo o fim da guerra, já tá sentindo o frescor da liberdade e da paz e acaba morto em combate. Aí nós temos comandantes, ó, aqui o Lieutenant, Lieutenant em russo, né? O Dalgov. Aqui nós temos o lugar-tenente e o Kuznetsov ali. E vejam, todos faleceram. Aqui o Dalgov, ele faleceu no dia 1º de maio, a uma semana do fim da guerra. São heróis Sovietskого Soyuza, heróis da União Soviética enterrados aqui. Certamente figuraram nas batalhas finais com bravura, tendo todo o ímpeto para dar cabo desse conflito terrível que vitimou só na União Soviética 27 milhões de pessoas. Nós temos mais nomes aqui dos militares, ó, temos um maior, e a gente começa a perceber, ó, que existe uma organização hierárquica de apresentação dos nomes, da patente mais alta de comandante, passando pela de major, para de lugar-tenente aqui nesse monumento. Olhem só, a foice e o martelo. E, gente, quem já leu o meu livro Diário de um Escritor na Rússia e me acompanhou literariamente pelas 10 cidades russas que eu visitei durante a Copa do Mundo, sabe que eu escrevo um texto sobre os monumentos à Grande Guerra Patriótica na Rússia. Cada cidade russa tem um monumento, 27 milhões de seres humanos ceifados. Cada cidade russa, 70% das famílias soviéticas tem algum parente que foi morto na Segunda Guerra. E até hoje não houve uma recuperação de densidade demográfica na Rússia, que perde população, que tem um decréscimo histórico de população e que tem uma desproporção fundamental, essencial entre homens e mulheres, com vantagem numérica para as mulheres, em face, claro, das vítimas de guerra, desse horror da Segunda Guerra. Então aqui vocês têm glória ao grande Exército Vermelho que calou a besta fascista em Berlim e estabeleceu a vitória na União Soviética, 1941 e 45, então eles colocam a data em que a União Soviética entrou na guerra. E aqui a gente continua tendo, fica imaginando, ali nós temos, olha a visão que a gente tem daqui, ó, os dois canhões. Antes de nós chegarmos até o monumento propriamente dito, vamos nos dirigir aqui até esse local onde fica o canhão. E aqui vocês têm, olhem só, esse canhão de recuo, ó, dos filmes a gente sabe, eu vou me aproximar aqui, ó, que se abre, ó, imagino que se abra esse compartimento, tá todo travado, claro, você coloca, aqui se abre de repente o local para colocar o míssil, para colocar a bomba, e aí se aciona um botão ou se roda aquela manivela, olhem só, e aí você tem um recuo enorme. Deixa eu fazer o contorno aqui para mostrar a vocês. Imaginem isso aqui, gente, olhem o recuo, imaginem o barulho, ó, esse local aqui é o local do recuo. Como tem na arma, né, o carro para recuar, aqui tem nesse canhoneio. Imaginem aqui, olha, gente, na minha época de vestibular, os exercícios de física tinham muitos aspectos de a parábola descrita por uma bomba atirada. Espero que isso tenha mudado. Mas imaginem o arco de parábola que uma bomba atirada por esse canhão deve fazer, né? Então vocês têm aqui, ó, e agora vamos... Esse é um monumento tipicamente, para quem, como eu, já morou em Moscou, já morou na Rússia, já viu inúmeros monumentos aqui. Esse é muito marcante, porque está no coração da Alemanha. E, claro, parabéns aos governos democráticos da Alemanha. Desde
a Alemanha Oriental, até, bom, que não era bem, não era democrático efetivamente, mas era uma ditadura encarniçada, e no próximo vídeo das viagens de Vassoler falaremos sobre isso, mas de qualquer maneira que mantiveram, mesmo os governos com uma parca democracia burguesa, que mantiveram, que na verdade na Alemanha com a social-democracia era bem mais ampla do que em qualquer lugar do mundo, inclusive muito mais ampla que nos Estados Unidos com seus direitos sociais, mas que mantiveram esse grande monumento, essa vitória da civilização contra a barbárie, essa vitória do ímpeto emancipatório, da esperança da humanidade contra o horror do nazifascismo. Olhem o soldado. Vamos caminhar aqui, depositar algumas flores. A gente passou já nesse vídeo por um monumento em homenagem às vítimas na Ucrânia desse conflito entre Rússia de um lado e Estados Unidos e OTAN do outro. E aqui vocês têm, ó, essas colunatas com os nomes dos oficiais, e a gente vai percebendo de novo, ó, que são comandantes, majores, capitães, tenentes, sargentos. Então o oficialato soviético, o mais alto oficialato, que à época prestava satisfações para o líder, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Vocês veem aqui essa arca, talvez contendo cinzas históricas dos capitães, dos oficiais. Olhem só, vejam o que nós temos aqui, ó. Major Busniankov, olhem só. Lazarenko, o Major Lazarenko, provavelmente ucraniano. Olhem só, esse enko, essa terminação é ucraniana. E aqui nós temos os jardins que vão dar para a parte de trás aqui desse monumento ao soldado soviético, ao grande exército vermelho que venceu as forças nazistas e estabeleceu aí esperança e emancipação para a Europa a partir do pós-Segunda Guerra, apesar de que acabou a Guerra Quente, a Segunda Guerra, e logo teve início a Guerra Fria. Nós temos um jardim aqui, o monumento ele se encerra nesse ponto. Olhem só, eu vou passando para vocês, mas é o que há de mais intenso, de mais marcante, como memória da vitória do Exército Vermelho. Não é à toa que a Rússia celebra cada ano o 9 de maio, o dia da vitória, o Dien Pobedy. Foram 27 milhões de pessoas mortas no conflito. Todas as famílias têm lembranças. Forjou uma grande identidade. A liga, o amálgama da União Soviética mais forte é o amálgama da vitória contra o nazismo aqui na Europa, o nazifascismo. Que não me venham dizer os filmes hollywoodianos fraquíssimos, que foram as forças ocidentais que venceram o nazifascismo. Contribuíram para tanto, mas quem venceu com grande tecnologia e capacidade militar, além das perdas humanas irreparáveis, foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em homenagem ao grande Exército Vermelho, que estacionou suas tropas em Berlim, pondo fim ao conflito mais sangrento da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, e ao fronte mais sangrento da história das guerras, o fronte oriental. As viagens de Vassoler terminam esse primeiro vídeo aqui em Berlim com um sentido de gratidão. Gratidão ao Exército Vermelho, gratidão à União Soviética, gratidão à Inglaterra e aos Estados Unidos, que mesmo entrando na guerra tardiamente e querendo que a Alemanha nazista se voltasse a princípio contra a União Soviética, daí o pacto Ribbentrop-Molotov, depois entraram e contribuíram, é claro, para a vitória dos aliados contra o horror nazifascista. Muito obrigado a esse soldado do Exército Vermelho que representa toda a esperança da humanidade em prosperidade, reconciliação, harmonia, sociedades mais iguais, justas, mais fraternas.
para além do ódio, para além da xenofobia, para além de todos os preconceitos odientos e ressentimentos e masoquismo e sadismo que nutrem o nazifascismo. Muito obrigado ao grande Exército Vermelho. Esse monumento fica na história das viagens de Vassoler aqui em Berlim, e nós sempre nos lembraremos da vitória, da esperança, do ímpeto pela utopia e a sociedade reconciliada, para além do horror criminoso, monstruoso, hediondo do nazifascismo. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês estão também emocionados com o monumento ao soldado soviético no coração de Berlim, peço que vocês deem um like aqui no vídeo, que vocês curtam o vídeo, para que cada vez mais e mais pessoas possam viajar com Vassoler. E você pode contribuir para eu continuar a fazer essa viagem de volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos. Aqui embaixo desse vídeo tem uma tecla chamada Seja Membro. Você pode se tornar um membro ou uma membro humanista e contribuir, segundo sua possibilidade, para esse périplo nômade, fiel como os pássaros migratórios. Obrigado mais uma vez ao soldado soviético. Monumento soviético no coração. A União Soviética não sobreviveu para chegar ao século XXI, mas o ímpeto da utopia sim. E ainda que esse capitalismo neoliberal esteja dando à luz ressentimento, sadismo, competição, desigualdade, ódios, que podem parir o horror do nazifascismo ainda uma vez, e de fato isso já vem ocorrendo na contemporaneidade, com candidatos, governantes sumamente autoritários, que o exemplo da vitória soviética na Segunda Guerra seja para sempre para nós o ímpeto da grande esperança. Muito obrigado, Exército Vermelho. Saudações antifascistas. Viagens de Vassoler, Berlim. Até a próxima. Auf Wiedersehen. Das Vidania. Spasiba. Dankeschön. Tchau, pessoal. Valeu!